Amigas, amigos, criançada do meu pago, buenas tardes. Pois já estamos no mês de fevereiro adentro. E agora, no dia 7 de fevereiro, é comemorado o dia da morte de Sepete Araju, o grande herói guarani. Antes eu gostaria de dizer que no meu livro Querência dos Poetas Livres tem um poema chamado Último Bebedouro, que se refere à morte de Sepete Araju. Esse meu poema foi premiado nos festejos dos 250 anos da morte de Sepete Araju, do combate de São Gabriel. Pois no dia 7 de fevereiro comemora-se uma das guerras mais brasileiras ocorridas nos campos do Rio Grande. No dia 7 de fevereiro do ano de 1756, foi marcado pelo último combate da chamada Guerra Guaranítica. Portanto, há 258 anos da morte do cacique Sepete Araju, hoje classificado como herói nacional, reconhecido pelo MEC como herói nacional, assim como Tiradentes e tantos outros heróis brasileiros. Tudo começou com o Tratado de Madrid. Tratado de Madrid, assinado em 1750 entre Portugal e Espanha, para definir os limites das fronteiras junto ao Rio da Prata. A pujança do Império Guarani, construído com os padres jesuítas espanhóis, nos 7 povos das missões, desafiava a soberania e a cobiça portuguesa por esta região. Por outro lado, a construção da colônia do Santíssimo Sacramento, como marco português junto ao Rio da Prata, desafiava o domínio espanhol que já ocupava aquela área, de frente para Buenos Aires, do outro lado do Rio da Prata. Pelo Tratado de Madrid, conciliaram portugueses e espanhóis sobre o domínio dessas duas fundações. Eram 7 povos fundados pelos padres espanhóis, localizado na região portuguesa, portanto considerado possessão espanhola, mas que passariam para o outro lado do Rio Uruguai, os 7 povos das missões, abandonando de vez o território português. Em contrapartida, a colônia do Sacramento, considerada portuguesa por ter sido fundada pelos portugueses no Rio da Prata, ficaria de posse definitiva para os espanhóis. E assim, teoricamente, estava resolvida a pendenga. Mas os índios dos 7 povos não concordaram com o tratado assinado entre os espanhóis e os portugueses lá em Madrid, pois não queriam abandonar as suas terras, suas igrejas, suas edificações, suas lavouras, o seu gado, suas escolas. O padre havia lhes ensinado que Deus e São Miguel lhes havia dado essas terras, e somente Deus e São Miguel é que lhes poderia um dia tirar, se fosse vontade de Deus. Mas como, padre? Tu nos dissestes que Deus e São Miguel nos deram essas terras. Como é que tu queres agora que a gente vá embora? Abandone todos os nossos campos, as nossas plantações? E daí começou a Guerra Guaranítica. Foram 6 anos de lutas sob o comando de Sepete Araju, o cacique guarani, auxiliado por alguns padres que também não aceitaram o cumprimento do tratado. Se o povo branco soubesse da pujança missioneira, antes de marcar fronteiras que se fariam por si, deviam chegar aqui falando o mesmo dialeto e pondo fim ao decreto do Tratado de Madrid. Ugue, Coivi, Recó, Diara, esta querência tem dono, até quarta, tchê.